Irmãos, abram as suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, um pouquinho antes aí de Zacarias. Você que está nos visitando pela primeira, pela segunda vez, sejam todos bem-vindos. Nós não temos o costume de apresentar as pessoas aqui na frente. Fiquem à vontade, abra seu coração, e eu creio que você veio aqui e Deus vai falar contigo. Em nome de Jesus. Todos acharam? Amém? Com misericórdia. Se falar misericórdia, eu aguardo. Todos acharam? Amém? A Bíblia diz assim, em Abacuque capítulo 1, verso 1: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Verso 5. Verso 6. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Verso 12, do capítulo 1. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Verso 14 do capítulo 2. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Capítulo 3, verso 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Verso 17 do capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Vamos ler os dois versículos aqui, os últimos. 18. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Não ouviu? Glória a Deus por isso. Vocês entenderam isso? O que Deus pode fazer por você? Que em meio a tantas angústias, tribulações, que em meio a tantas coisas erradas, o Senhor é a sua fortaleza, e Ele te faz como a corça,
e te faz andar altaneiramente diante de todas as lutas que você enfrentar. Amém. Glória a Deus. Agora olha para o seu irmão e diz assim: aqui a gente entende amém. Vocês são amados em nome de Jesus. Amém. Nós somos ferros, né? Ferro com ferro se afia, né? E assim nós vamos vivendo, crescendo na presença de Deus. O Senhor vai nos forjando através uns dos outros. Amém, queridos? Quer ver? A gente é forjado no casamento, né? Ali sai faísca, não sai? Ou é só em casa? Ali o ferro é afiado, né, meu irmão? Mas glória a Deus por isso, amém, queridos? O Senhor está nos preparando para a eternidade. O Senhor está nos preparando para nos tirar dessa corrupção terrível em que o mundo está. E lá já não haverá mais choro. Lá já não haverá mais doenças. Lá não haverá mais tristezas, depressão, angústia e nem sofrimento. Amém? Glória a Deus por isso. Lá a paz vai reinar no seu coração. Essa paz que você tanto busca, ela está na eternidade com Deus. Mas nós já podemos desfrutar dela agora. Jesus disse: a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. Jesus é a nossa paz, amém, queridos? E mesmo em meio às crises, mesmo em meio à corrupção do gênero humano, nós podemos experimentar paz em meio ao caos. Em nome de Jesus. E eu fico pensando aqueles irmãos lá, os que são convertidos lá na Ucrânia. Ali, a paz de Cristo somente reina naqueles que são verdadeiramente convertidos. As pessoas ali que são verdadeiramente convertidos conseguem experimentar paz em meio à guerra. Mas aqueles que não seguem e nem servem a Jesus e não entregaram verdadeiramente os seus corações para Jesus, não conseguem alcançar essa paz, e o que ela lhes traz? Desespero. Por que eu estou falando isso? Porque o texto que nós lemos retrata bem a atualidade. Era como se o profeta Abacuque estivesse aqui hoje dizendo essas palavras, desses 3 capítulos para nós. Porque o reino norte de Israel já havia sido esmagado pela Síria. O reino sul também estava indo e trilhando o mesmo caminho, e nós podemos ler aqui no texto que o juízo de Deus foi mostrado ao profeta. Porque um rei se levantava e ele temia ao Senhor, a nação ia bem. Mas quando o filho dele assumia e ele não seguia os passos do seu pai e começava a praticar todas as más obras, o que é que acontecia? A nação se perdia, a nação se afastava de Deus, porque as pessoas tinham o rei como um líder e eles seguiam aquilo que o seu rei fazia. E hoje eu quero dar um tema para essa mensagem que diz assim: que mesmo em meio aos desesperos da vida, lá na frente você poderá cantar um louvor de vitória. Mesmo em meio às tribulações da sua vida, mesmo em meio às dificuldades que você está enfrentando e que parece que são maiores do que a sua força, e muitas vezes o são, onde nós perdemos o controle, onde as pessoas que nos ajudam também não conseguem controlar as lutas que se levantam, mas é possível lá na frente, quando nós olhamos para a palavra
somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Você, mulher, é mais do que vencedora. Olha para o seu irmão, para a sua esposa, para o seu esposo, diz assim: você é mais do que vencedora. Você é mais do que vencedor. E talvez você chegou assim hoje. O reino sul, que é o reino de Judá, estava passando um momento terrível de opressão na política, econômica. Os direitos das pessoas eram reprimidos. Alguém está vendo isso hoje ou não? Alguém está vendo a liberdade sendo cerceada? Alguém está vendo a corrupção aumentando, a mentira, o engano? Ou ninguém está vendo? Poucos estão vendo, talvez. Porque aqui, uma Judá inteira não estava conseguindo enxergar. Mas o profeta disse: Senhor, o Senhor está me permitindo ver essas coisas. Por que muitas vezes a gente vê as coisas e outras pessoas não conseguem enxergar, ou outras pessoas vê as coisas e nós não conseguimos enxergar? Mas Deus mostrou para o profeta, olha aqui no verso de número 3, ele diz assim: por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois destruição e violência estão diante de mim. Queridos, você percebeu, alguém que assiste jornais, essas coisas, você vê que só passa criminalidade, violência, assassinato, furtos, roubos, sequestros. Está manchado de sangue essa vez, com tanta violência. Era esse o cenário em que Abacuque estava vivendo. E ele disse que o litígio estava aumentando. O que é o litígio? É a distorção no judiciário. O bem dos mais pobres estavam sendo distorcidos para que só aqueles que tinham o poder fossem beneficiados. Alguém está vendo isso ou não? Alguém está vendo isso? Como está o judiciário, o legislativo do nosso Brasil? Você concorda com tudo que está acontecendo na política do nosso país? Você concorda com tudo que está acontecendo no judiciário do nosso país? Você concorda com tudo que está no legislativo, no executivo do nosso país? Esse era o cenário de Judá. Uma nação que estava se afastando de Deus. Uma nação que estava só olhando para o seu próprio umbigo e estava tentando tirar vantagem em tudo. E o profeta clama ao Senhor e ele diz: Senhor, o Senhor me faz ver essas coisas, mas o Senhor não está fazendo nada. Será que nós, como cristãos, nós temos cumprido os conselhos de Paulo, que nós temos que orar pelas autoridades, que nós temos que orar por aqueles que estão vestidos de autoridade? Queridos, em nome do Senhor Jesus, eu estava até lendo um versículo para minha esposa de 1 Pedro 4, verso 17, que o juízo de Deus vai começar pela igreja. E se o juízo de Deus vai começar por nós, o que será daquelas pessoas que não creem e desprezam o Evangelho? Imagina quando Deus chacoalhar a árvore. Imagina quando se Deus pudesse pegar essa igreja assim e chacoalhar. Quantos ficariam de pé? Quantos ficariam de pé os que estão entre nós? O povo de Judá era o povo de Deus, não era o povo ímpio. O povo de Judá era o povo de Deus. E o profeta estava vendo isso. Ele começou se lamentando, queridos.
Talvez vocês tenham vivido momentos de lamento, de perdas, de dores, mas eu quero dizer para você que é possível você terminar cantando com louvor. É possível você enxergar a soberania de Deus, que por mais que os poderosos podem fazer coisas erradas e distorcer o direito, nós cremos, eu creio, e você precisa crer também, que Deus governa sobre todas as coisas, e que Deus Ele estabelece reis e Ele abate reis, e que todos esses que hoje estão no poder, amanhã podem estar no pó. Onde está a Babilônia? Onde está a Síria? Onde está o Egito, que eram potências militares e econômicas na época? Onde estão? Debaixo de escombros, debaixo do pó. Quem é os Estados Unidos hoje? Quem é a Rússia hoje? Quem são essas potências? A França, a Coreia, que tem como dizia minha chefe, o japonês coreano, que se apertar um botão tem poder para destruir até um país inteiro, dependendo da sua extensão. Hoje eles estão no poder e tem as nações nas suas mãos. Hoje tem a Rússia guerreando contra a Ucrânia, mas um dia esses que hoje estão no poder, amanhã podem estar no pó, como a Babilônia está no pó, como a Síria está no pó, como os medo-persas hoje estão no pó, que eram potências na antiguidade, como os caldeus que vieram para atropelar o reino de Judá. E esse era o juízo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus começou a caminhar longe dele, porque o povo de Deus começou a se afastar cada vez mais de Deus. E quando uma pessoa, quando uma cidade, quando uma igreja, quando uma nação começa a caminhar para longe de Deus, as maldições começam a recair sobre ela. E é lógico, é claro que futuramente o juízo de Deus virá. Deus é Deus de misericórdia, amém? Deus é Deus amoroso, amém? Mas depois disso vem o juízo de Deus. Deus estende a mão da misericórdia e fala: vem. Deus estende a mão da graça e diz: vem. E é de graça, você não tem que pagar nada. Aí no meio do caminho tem a justiça de Deus. Jesus morreu na cruz para salvar o pecador, para salvar aquele que Ele está chamando. Jesus foi crucificado para salvar o pecador drogado como eu. É a justiça. Jesus é a nossa justiça. Ele é o nosso advogado e Ele intercede junto a Deus por cada um de nós. E a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcançará misericórdia. Então nós temos que aceitar o convite da graça, aceitar o convite da misericórdia, porque no Salmo diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Mas se nós rejeitarmos a graça, rejeitarmos o convite do Senhor e ainda mais rejeitarmos a sua justiça, o que nos resta? O juízo. É o juízo. Qual caminho nós queremos escolher? Aceitar o convite? Estou aqui, Senhor. Salva-me. Estou aqui, Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. A justiça está sendo derramada sobre as nossas vidas. Mas um dia o juízo virá. Um dia o grande julgamento virá. Em qual cadeira você vai estar sentado? Em qual banco você vai estar sentado ao dia que tiver um trono e aquele que julga abrir todos os livros e não achar escrito no livro dele o seu nome? Ainda há chance. Você ainda tem a oportunidade de aceitar essa graça salvadora
transformadora que nunca mais permitirá que você seja o mesmo. A graça que vai conduzir você de volta para Deus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Deus é bom, e Deus mostra para o profeta que o juízo dele é certo, virá. E se você sentir que vai tardar, mais para frente aqui no meio do capítulo 1, se tardar, espera, porque vai chegar. Um dos erros da humanidade é achar que Deus nunca vai julgar. Um dos grandes erros de pessoas que estão dentro da igreja é achar que o juízo de Deus nunca virá. Mas eu seria um hipócrita, um mentiroso, se eu dissesse que realmente ele não virá. Mas nós estamos aqui para falar a verdade, não é, pastor Lucas? Há um tempo que o juízo de Deus virá, e até sobre a igreja, e se vai começar por nós, como eu disse anteriormente, o que será daqueles que represaram e rejeitaram o Evangelho? O que será daqueles que rejeitarem o Evangelho? Mas o juízo de Deus é no tempo dele, é da forma dele e do jeito dele. O profeta, ele achava que Deus não estava ouvindo sua oração. Quantos aqui já sentiram isso? Deus não está ouvindo minha oração. Parece que minha oração não passa do teto. Parece que eu não recebo a resposta de Deus. Mas ouça, a sua oração tem resposta. A verdade é que muitas vezes nós não paramos para ouvir Deus. E a verdade também é que às vezes nós ouvimos Deus, mas nós não queremos aquela resposta de Deus. Nós não queremos receber o jeito de Deus fazer as coisas. Nós não queremos receber o jeito de Deus trabalhar na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. É como se nós já tivéssemos uma cartilha e falar: Deus, ó, assim eu não queria que o Senhor fizesse, eu quero que o Senhor faça assim. Mas Deus não é assim. Deus tem a forma dele. E você vai entender que o profeta questionou Deus. E não é errado questionar Deus. Meditando, você vai dizer: Deus, não é pecado questionar Deus, porque Deus sabe da nossa limitação. O pecado está em não aceitar o que Deus quer fazer, não é questionar. Deus, por que isso? Por que o Senhor não faz alguma coisa? Deus, por que a minha vida? Aí quando Deus te dá a resposta, é que está a diferença. O pecado está em não aceitar a forma que Deus está fazendo as coisas nas nossas vidas. Se questionar fosse pecado, quantos homens de Deus eles já tinham escorregado com o caldeirão? Ô, irmão, não tem caldeirão não, tá? Esse aí é só um. Quantos, irmãos? Davi já tinha caído, já tinha afundado. Moisés já tinha afundado, né? Se eu não me engano é o Salmo 13 lá, o salmista tem umas 5, 6 perguntas que ele faz questionando a Deus. E o maior exemplo de todos: até Jesus teria pecado se perguntar e questionar Deus por esse pecado. O que Jesus disse lá no hino para o Calvário? Quando ele estava lá, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Jesus pecou? Ele não tem pecado. Abacuque pecou? Em questionar e perguntar a Deus? Não. A diferença está naquilo que você vai fazer com a resposta de Deus. Você está disposto a receber a resposta de Deus para a sua vida? Você está disposto a dizer sim quando Deus começar a fazer as coisas que você queria que fosse diferente?
Se você não aceitar, quantos aqui tem bicicleta? Agora está uma época, né? A febre da bicicleta. Quando aquele macaquinho falha, bate o joelho, já dou de bicicleta que o macaquinho falha e não sai nada. Quando nós rejeitamos a vontade de Deus para as nossas vidas, é o mesmo que pedalar uma bicicleta sem corrente. Nós não saímos do lugar e ainda nos machucamos. E aí, sabe como uma bicicleta sem corrente faz? Para onde que ela anda? Para subida ou para descida? Ela só anda sozinha para baixo. Uma pessoa fora do propósito, uma pessoa que rejeita a vontade de Deus trabalhar na vida dela, só vai para baixo. E pega embalo, viu? E pega embalo. Depois, para parar, só a misericórdia de Deus, né? Olha para o seu irmão e diz assim: pergunte para Deus, mas esteja preparado para a resposta de Deus. Deus fala, irmão, amém? Deus fala. Deus fala de diversas formas, amém? Deus fala na palavra, Deus fala pelo Espírito, Deus fala pelo irmão, Deus fala pela irmã, Deus fala numa pregação, num louvor, num sonho, em circunstâncias. Cada um aqui tem um jeito de entender que Deus está falando com ela, amém, querido? Cada um tem sua forma. Jeremias 33:3 diz assim: clama, ninguém sabe? Clama e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Está disposto a descobrir o que Deus tem para a sua vida que você ainda não sabe? Nem querido? Deus é bom. Deus é bom. E apesar de todo o seu desespero, você ainda pode cantar o hino de louvor no final. Não importa se você está perdendo a luta agora. Não importa se você está perdendo o jogo agora. Coloca o Senhor no seu time e você vai bem. Amém, queridos? Coloca o Senhor no seu time e dá a camisa 10 para Ele. E deixa Ele armar o jogo, né? Quem joga bola aqui sabe. Joga no 10 que Ele resolve. Amém, queridos? A Bíblia diz: lançai sobre o Senhor toda a vossa... O pastor pregou quarta aqui, ó. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Sinta o cuidado de Deus. Mas Deus não está fazendo como eu quero, mas Deus está cuidando. E aí, quando Deus mostrou para o profeta que haveria de enviar um juízo aos caldeus, os caldeus eram violentos, experimentados em guerra, onde eles passavam, a Bíblia fala que era como a água, ia varrendo tudo que tinha pela frente, matando, recolhendo, roubando tudo que tinha, e empilhava tudo aquilo lá no acampamento deles. Um exército forte, maligno, sanguinário, era a consequência do pecado de Judá. Queridos, Deus não passa a mão no pecado, amém? Deus não passa a mão no pecado. Por isso que eu disse aqui anteriormente, que aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcançará misericórdia. Então, você conhece a sua própria vida, você conhece os intentos do seu coração, você conhece as suas atitudes, você conhece as suas palavras, os seus pensamentos, mas Deus não passa a mão na cabeça. Quando o juízo dele vir sobre o pecado, aí a consequência é ruim. É por isso que há um convite ao arrependimento nesta noite. E esse convite ao arrependimento é para os caldeus? É para os babilônios, que depois os caldeus foram chamados de novos babilônios? É para eles? Não. Esse convite ao arrependimento é para o povo de Deus, é para os que são de Deus, é para o povo de Judá. Então, querido, o profeta entra
e intercede pelo povo. Queridos, quantos aqui têm intercedido e orado pelas pessoas? Isso é um ministério abençoado. As irmãs aqui, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque tem coisas que aconteceram na minha vida e foi resultado da oração dessas irmãs que nos ajudaram em oração. A intercessão pode mudar o curso. Lembra quando Abraão intercedeu? Quando caiu o fogo lá sobre Sodoma e Gomorra, o Senhor, se tiver ali 50, ali no meio de 50, o Senhor livra, se tiver 5, 10, eu nem sei mais a quantidade que ele estava falando. Mas Deus ouviu a intercessão de Abraão. Lembra quando o povo lá estava, o povo de Israel estava na guerra, que Moisés estava ali com as mãos erguidas, as pessoas seguravam para que eles não perdessem a guerra, e quando a mão de Moisés caía, o povo começava a perder a guerra, aí levantava a mão de Moisés e começava a vencer novamente. Nós, como igreja, precisamos orar e interceder por isso. E Deus vai mostrar a quem e para quem você deve interceder e orar. Em nome de Jesus. Se põe a torre de vigia. Ontem eu estava em um posto de trabalho que me chama Guardião, que é uma torre de vigia, e eu me vi nessa situação. Queridos, em nome de Jesus, a torre de vigia é o seu lugar de oração. A sua torre de vigia pode ser o seu quarto, pode ser o seu carro, porque é ali que Deus vai falar com você, você vai falar com Deus, e Ele vai te ouvir, e Ele vai te responder, e Ele vai te mostrar, e vai te encher, e vai te dar paz. Quantos aqui, queridos, esqueceram e abandonaram sua torre de vigia? Quantos aqui oravam e hoje já não oram mais? Quantos aqui tinham horas e horas de oração e saíram dali cheios e hoje já não tem força para orar 5 minutos, 1 minuto? Põe-se na torre de vigia. Sabe por quê, queridos? Se você for ver no capítulo 2, tem 5 ais que Deus iria trazer sobre os caldeus. Ele fala que esse povo eu vou usar para disciplinar o meu povo, mas por eles ser tão malignos, haverá um juízo também sobre a vida deles, porque Deus não ia cobrar só o pecado do seu povo. Ainda mais recairá o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitavam ao Senhor. E existiam reis de Judá que, além de prender Jeremias, que também é dessa época, queimavam os rolos das Escrituras Sagradas. Qual é o valor que você tem dado para as Escrituras? Qual é o valor que você tem dado a isso aqui? Essas nações eram idólatras. Essas nações tinham para si deuses. Os homens construíam deuses de pau e pedra e fazia a obra da sua mão o seu Deus. Misericórdia! Como você pode pegar um pedaço de pedra e fazer um Deus para você? Você é o Deus dele, então. Você fez ele, né? Queridos, essas nações eram assim. Eles não temiam ao Senhor, eram idólatras. E quando nós colocamos algo ou alguém acima de Deus no nosso coração, nós estamos criando para nós um ídolo. Porque ídolo não é só aquela pedra lá que faz, é aquele ator, é aquele esportista, né? É o trabalho. Quando essas coisas começam a ser maiores do que Deus nas nossas vidas, nós estamos criando deuses para nós. Mas hoje o Senhor vem restaurar o altar da sua vida. Deus vem ocupar o primeiro lugar no pódio do seu coração. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos do seu coração. Se agrade primeiro da vontade de Deus para a sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Esses ais virão sobre essas nações. E Abacuque, queridos, depois que ele viu tudo isso,
Ele até aceitou o juízo de Deus sobre o povo, mas ele exaltou o Senhor, porque ele reconheceu a soberania de Deus. O Putin pode ser poderoso, mas o nosso Deus é maior. Amém. O Biden pode ter poder, mas o nosso Deus é maior. O coreano lá pode ter poder lá, o chinês, mas o nosso Deus é maior. Amém. Pode juntar todos eles juntos, mas o nosso Rei, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis é maior do que todos eles e tem poder maior do que todos eles. Se você crê, aplauda ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em meio a tudo isso, eu gostaria de destacar alguns pontos. Primeiro, qual a sua posição hoje? Você está como profeta a ver o mal e levantar a Deus oração? Ou você está entre aqueles que praticam o mal? Vou repetir. Qual é a sua posição hoje? Você está no lugar do profeta, que está olhando para ajudar, está vendo o mal e leva intercessões a Deus, ou você está entre Judá na prática do mal? Mas eu não pratico mal. Começa a ler a Bíblia. Começa a ler. Porque a Bíblia diz que é lâmpada para os nossos e luz para o nosso caminho. Ok? Então quando você começa a ler a palavra de Deus, ela começa a trazer luz. Se você pegar uma lanterna e você apagar todas as luzes, a lanterna só vai iluminar ali onde eu direcionar ela, amém? Se eu quiser ver o tantã ali, eu vou iluminar nele. É a mesma coisa quando nós começamos a ler a palavra de Deus começa a jogar luz onde há escuridão em nós. A palavra de Deus começa a mostrar coisas que os nossos olhos não veem. A palavra começa a mostrar hábitos, atitudes, palavras que nós não percebemos, que nós não enxergamos porque está na escuridão. A palavra de Deus começa a trazer luz. Então leia a palavra, se alimente da palavra, porque a palavra de Deus, como o Ricardinho falou aqui, ela é viva e eficaz, e mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração humano. De que lado você está? Como profeta ou aquele que pratica o mal? Essa é uma noite de se arrepender. Preciso orar e interceder pela manifestação de Deus para que as coisas aconteçam. Abandone a prática do mal antes que venha o juízo de Deus. Antes que venha o juízo de Deus. Antes que venha o juízo de Deus. A porta da graça e da misericórdia ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Mas um dia a porta da graça irá se fechar e se abrirá a porta do juízo. Do juízo. Segunda observação: Deus é misericordioso e amoroso, mas também é Deus de justiça e juízo, e quer que o povo se arrependa do pecado, porque aquele que peca não ficará sem julgamento. Quem não escuta o chamado da graça, escutará o chamado da trombeta. A trombeta e o juízo. Isso aqui eu já falei, né, irmão? Já falei sobre isso. A misericórdia de Deus é misericordioso e amoroso, mas aquele que não escuta o chamado da graça, escutará a trombeta do juízo. E a Bíblia diz, se eu não me engano, em Apocalipse, se não me falha a memória, diz assim: lembra-te de onde caíste
e se arrependa. Apocalipse, né? É isso, pastor? Lembra-te de onde caíste e se arrependa. Queridos, olha para a sua vida. Judá, olha para a sua vida. Há um juízo de Deus se aproximando, mas a graça ainda está aqui. A misericórdia de Deus ainda está aqui, querido. Outro ponto: os que estão de pé devem orar pela bondade e misericórdia de Deus, e Deus tem seus métodos para realizar a sua obra. Queridos, a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E deve clamar pela misericórdia de Deus, porque Deus tem o seu modo, o seu tempo de trabalhar. Olha para o seu irmão e diz assim: o tempo de Deus não é o seu tempo. Deus tem um tempo para fazer as coisas. Amém, querido? Deus tem um tempo. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos as coisas agora, e cada vez a gente pode perceber que as crianças, os adolescentes, eles querem tudo na hora, querido. Tudo micro-ondas, tudo aquela coisa. Eu estava ouvindo uma pregação hoje e eles estavam falando que fizeram uma reunião, não sei aonde lá, para diminuir o tempo das pregações nos cultos, porque os jovens e os adolescentes não têm mais paciência para ouvir a palavra de Deus. Eles viram isso? Diminuir para 20 minutos, irmão. Eu já teria pregado 3 vezes aqui, eu acho. Não é nem a hora que eu comecei. Que hora que acaba o culto, pastor? Que hora que acaba mesmo? 8h30? 8h30. Então, irmãos, 20 minutos. Por quê? Porque os jovens e os adolescentes não têm mais paciência de esperar uma pregação. Olha isso, olha o nível. Celular. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Mas isso vai mudar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, as promessas que Deus tem, pode cair fogo, pode acontecer o que quiser, explodir lá, bomba atômica, o que quiser, mas aqueles que estão com o Senhor estão seguros. Amém, queridos? Porque a nossa fé não se limita a esta vida. Nós esperamos uma eternidade. Amém? Nós esperamos a eternidade. Paulo diz, eu gosto de citar esse versículo, diz assim: porque os irmãos, sei lá se era irmão, confrontavam Paulo porque eles não acreditavam na ressurreição. Aí Paulo falou: mas se a nossa vida se limita só a essa vida e não há uma ressurreição, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque nós estamos crendo em como vai ter eternidade. Mas eu creio, hein? Eu estou sozinho. Eu creio na eternidade, irmão, em nome de Jesus, e que Deus nos prepare para habitar nela para sempre com Ele, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Cuidado, outro ponto, cuidado para não cair nos ais, nas mesmas armadilhas do inimigo, como os caldeus, para não sofrer esse julgamento. Eu não vou nem entrar em detalhe aqui, irmão, mas leia em casa esses ais aqui do capítulo 12. Porque a Bíblia diz assim, o que o homem plantar, o que vai acontecer? Vai colher. Edvar, se você plantar melancia lá, vai colher o quê? Laranja? Abacate? Esse povo caldeu era um povo violento. Eles matavam, eram sanguinários, mas eles iriam colher aquilo que eles plantaram. Então, plante coisas boas, porque serão elas que você vai colher. Plante amor. Plante amor, que você vai colher amor. Plante bondade, e você vai colher. Plante alegria. Plante paz, você vai colher isso.
Mas se você plantar maldade, o que é que você vai colher? Maldade. Se você for violento, o que você vai colher? Violência. Se você for sanguinário, o que você vai colher? Esses ais estavam decretados, queridos. E eu quero me acelerar aqui para o fim, porque o tempo já avançou. Outra observação: a voz de Deus às vezes trará espanto para você. A sua vida pode mudar a partir desse momento. Não ouviu glória a Deus? A voz de Deus pode te trazer espanto. A sua vida pode mudar a partir desse momento. Amém? Olha o que diz aí no capítulo 3. Vamos ler. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Esse homem ficou alarmado com o que Deus mostrou para ele. Mas você vai perceber que a partir daí, a partir do momento que ele ouviu o que Deus tinha para falar para ele, ele começou a cantar um hino de louvor. Ele começou a exaltar o nome do Senhor. Senhor, o seu juízo pode estar vindo. Senhor, as coisas podem não estar saindo como eu quero. Mesmo assim eu exalto tanto o Senhor, porque o Senhor é a minha justiça. Porque tu és o meu Salvador. Porque é o Senhor que me livra. Pode faltar a uva, pode faltar a azeitona, pode faltar o churrasco, não haja gado, pode roubar as ovelhas do aprisco. Todavia eu me alegrarei. Queridos, a sustentação das nossas vidas é o Senhor. Como eu disse aqui, é o Senhor que eleva reis e abate reis. É o Senhor que honra e é o Senhor que humilha. E pode ter certeza de uma coisa, que você vai cantar o hino como este homem. Você vai cantar o hino quando Deus falar para você. Você pode estar passando por dificuldades, você pode estar vendo a calamidade, você pode estar vendo a corrupção, você pode estar vendo pessoas roubarem ao seu lado, você pode estar vendo a violência, mas eu sou o seu Deus, eu sou a sua justiça, eu sou o seu escudo, eu sou o seu pastor, eu sou o seu salvador, eu sou o seu libertador, e eu te darei descanso. Amém. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, você vai cantar o hino da vitória no final. Você vai cantar o hino de louvor, porque esse homem, ele começou o livro de Abacuque, ele começa se lamentando, chorando, angustiado, vendo tudo aquilo, e termina cantando hinos de louvor. Talvez hoje você pode estar cantando um hino de angústia, de tristeza, mas lá na frente você vai cantar um hino de alegria, você vai cantar um hino de louvor e vai exaltar o nome do Senhor pela sua vitória. Em nome de Jesus. Mesmo que o dia mau e da angústia venha sobre a sua vida, o juízo de Deus vinha contra o povo e as coisas desse mundo venham a lhe faltar. A sua sustentação é o Senhor nosso Deus, que te guardará do maligno e te dará livramento, aconteça o que acontecer. Deus te dará livramento e guardará a sua vida. Se coloque de pé. Cadê o Ricardinho? Pessoal do pagode aqui, por favor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos
essa noite. Se não quiser, Deus, se a porta abrir, Deus, não se deixa, continua sendo presa, Os olhos fechados. Deus, segurado, Deus, tudo é certo, Deus, mas se não é, continua sendo presa, se Deus quiser, Deus, se não quiser, Deus, a porta abrir, Deus, mas se deixa, continua sendo Deus, a coisa que Quero fazer uma pergunta para você. Ainda com seus olhos fechados, querido. A pergunta é que, se vier o desemprego, Deus continuará sendo o seu Deus? Se vier ainda a enfermidade, a doença, Deus ainda continuará sendo o seu Deus? Você tem a capacidade de adorar a Deus, não pelo que Ele faz, não da forma que Ele faz, mas por quem Ele é, pela pessoa maravilhosa que Ele é. Você tem a capacidade de, mesmo desempregado, de mesmo enfermo, doente, de mesmo passando tribulações, angústia, você tem a capacidade de elevar a sua voz em adoração e glorificar ao Senhor. Mesmo sem força, você tem a capacidade de adorar a Deus por quem Ele é e por tudo que Ele já fez na sua vida e ainda fará. Ou você só adora a Deus quando tudo está bem, ou você só adora quando a sua vida está uma maravilha. Abacuque, ele conheceu isso. Abacuque, ele teve essa experiência. Ele começou questionando, perguntando, indignado porque Deus não fazia nada em meio a tantas injustiças, em meio a tantas desgraças. Mas ele termina dizendo que ainda que eu não tenha uva, ainda que eu não tenha azeitona, ainda que eu não tenha gado, ainda que eu não tenha ovelhas, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. E eu quero fazer aqui um convite para você que nunca entregou, nunca deu a oportunidade de Cristo ser o seu Salvador. E se você quer hoje se livrar do juízo de Deus para receber o convite da graça, para reconhecer na sua vida Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, e você quer entregar hoje a sua vida a Ele, para que Ele te direcione e te guie para uma eternidade feliz, cheia de paz, para que você possa experimentar a vida dele ainda nesta terra, uma vida feliz, alegre, cheia de paz, com problemas, mas cheia de paz e tendo Deus trabalhando por você. Dê um sinal com a tua mão. Eu vou orar pela sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor hoje. Entregue o seu coração ao Senhor hoje, porque a porta da graça ainda está aberta. E o Senhor salvará a sua alma, perdoará os seus pecados e vai sarar a sua terra. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
Nesta noite, eu reconheço o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados e me livre do seu juízo. Eu quero ser justificado por Cristo e seu sacrifício. Escreva meu nome no livro da vida e me conceda a sua paz todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus e Pai, nesta noite, ó Deus, eu te dou louvor, a honra e a glória, e oro para que a unção da tua palavra recaia sobre os corações que estão férteis nesta noite. Como diz na tua palavra, quando ouvis a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Aparta-te do mal e faça o bem. Plante coisas boas e colherá coisas boas. Porque o homem, aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra na vida dessas pessoas aqui, das pessoas que me ouvem da live. Querido Deus, que o Senhor derrame a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, e que assim como Abacuque, nós sabemos, ó Deus, que haverá um grande juízo do Senhor na terra. Nós sabemos, ó Deus, que um dia o Senhor julgará a obra dos homens maus. Nós sabemos que um dia o ímpio que rejeitou a salvação, o ímpio que rejeitou o Evangelho, que se virou as costas para o Evangelho, ele receberá o juízo. Mas a todos aqueles que o receberam, que receberão o dom de ser filho de Deus, esses receberão um galardão, esses receberão a eternidade, esses viverão e desfrutarão para sempre da sua presença. Por isso, Deus, que o Senhor ache aqui nessa noite corações que estão voltando para Ti, homens e mulheres que estão voltando para os braços do Senhor, homens e mulheres que estão aqui em seu interior confessando as suas culpas, homens e mulheres que estão aqui se arrependendo das suas práticas, homens e mulheres que estão se arrependendo de roubos, de furtos, homens e mulheres que estão se arrependendo de mentiras, de engano, de pornografia, de prostituição, de infidelidade, homens e mulheres que estão recebendo o perdão do Senhor. Receba o perdão de Deus na sua vida, receba o perdão da graça e experimente a vida abundante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nesta semana eles tenham um encontro com a sua glória, Senhor. Que nesta semana eles experimentem, ó Deus, o poder do Senhor. Que nesta semana, ó Deus, eles possam experimentar, ó Deus, algo novo da sua parte. Que algo novo venha acontecer, ó Pai, porque a tua palavra diz que a glória do Senhor encherá toda a terra e todos conhecerão o Senhor, em Abacuque 2,14. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dos reis dos reis, e toda língua confessará que Tu és o Senhor. O Senhor está acima de todo governo humano, o Senhor governa a eternidade, o Senhor governa, ó Deus, todos os poderes, o Senhor tem poder e governo sobre toda a terra, sobre todo o governo humano. O Senhor não perdeu o controle da humanidade, Senhor. Te louvo nesta noite e te agradeço pela Tua palavra, e aqueles que creem, digam amém e aplaudam a Jesus.